Diz assim a palavra do Senhor, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Curve a sua cabeça mais uma vez, eu quero fazer uma oração convosco. Pai, eu te peço, Senhor, Tu possa estar conosco na noite deste dia. Senhor Deus, quando nós vamos estar estudando a Tua Palavra. Pai, eu clamo, Senhor Deus, por autoridade espiritual sobre esta cidade, sobre todos os que aqui estão. Te peço, ó Pai, por uma unção de sabedoria sobre nós, para que possamos estudar a Tua Palavra e colocar ela em prática em nossas vidas. Senhor Deus, clamo, Senhor, que sejam lançados por terra agora os inimigos de Deus. Toda barreira, Senhor Deus, que quer impedir o ensino da Tua Palavra, seja lançada por terra agora em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Por volta de uma semana ou mais atrás, eu estava deitado quando a minha filha ligou para mim, de lá da África do Sul, e ela fez uma pergunta, porque ela ia estar pregando no culto de jovens naquele sábado, e foi justamente nesse tema, e eu comecei a explicar para ela. E quando eu acabei de explicar, o pai chegou e disse assim: poxa, você pregou mais de meia hora para tua filha, né? E eu nem notei isso, então eu comecei a pensar sobre esse assunto, né? Por que Isaías, quando fala, em 2 capítulos do livro de Isaías, capítulo 8, capítulo 28, capítulo 14 também, ele menciona sobre esta pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, e você, se tiver a oportunidade de ler, eu digo sempre para as pessoas, eu não sou pregador, né? Quando eu era criança, sentava assim no banco, o meu sonho, a minha aspiração era ser igual o meu avô. E o meu avô era professor da escola dominical. Tudo que eu queria ser na vida era ser professor da escola dominical. E quando um dia eu fui convidado para ser professor da escola dominical, eu disse: eu alcancei o máximo, que é ser professor, né? Então eu dou muito valor aos que são professores da escola dominical, porque eles ensinam. E Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ela é uma carta de ensino. E você vê que Paulo, ele cria um personagem através da carta, desde o começo dela até o fim. Ele cria um personagem que faz uma pergunta que é contrária ao ensinamento de Deus. E ele faz aqui no verso 30, ele diz: o que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Ele faz uma pergunta. Como é que esses que não estavam buscando a justiça de Deus alcançaram a justiça de Deus? Como é possível uma pessoa que estava desapercebida da salvação, desapercebidos do Evangelho, eles não tinham a mínima ideia da palavra de Deus, porque no judaísmo não existe evangelismo. Ela é uma religião tão fechada que para você ser salvo, você tem que nascer dentro dela. Como é possível que alguém que é gentil, que é estrangeiro, que é ilegítimo, de natureza, de raiz, de ensinos, alcançou justiça? E Paulo então responde. Ele sempre responde sim, mas a justiça
que é pela fé. Mas isso então cria uma pergunta: se há uma justiça que é pela fé, portanto existe uma justiça que não é pela fé. Existe uma justiça através de regras, através de leis, através da palavra somente. E então Paulo responde, ele continua no verso 31 dizendo: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Como é possível, meus amados irmãos, desde quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a fazer essa pergunta: como é difícil estudar a Bíblia. Como é difícil entender aquilo que Deus quer para mim. Como é difícil compreender toda esta palavra. E eu quando comecei a estudar, eu estudei teologia, e fui à minha primeira escola bíblica. Eu tinha 14 anos de idade quando eu entrei para a escola bíblica. E eu li a Bíblia toda com 14 anos de idade. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que eu não conheço. Quanto mais eu leio, mais eu entendo que menos eu sei. E agora, nestes dias, eu tenho estudado desde o começo da pandemia. Estivemos fechados em casa durante 10 meses na África do Sul, a igreja fechada, nós fechados em casa. Então eu decidi, eu vou estudar o hebraico. E eu comecei a estudar o hebraico, e quando eu comecei a estudar o hebraico e estudar os ensinos dos rabinos, aí mesmo que eu vi que eu não conheço mesmo a Bíblia. Porque aqueles homens têm um conhecimento tão profundo da Bíblia. É uma coisa tão profunda, irmãos, quando o rabino acaba de pregar, dá vontade de aceitar Jesus de novo. Tanto é o desconhecimento que eu tenho. E aqui Paulo, como é que um povo que conhece tanto a palavra de Deus, um povo que conhece as profundezas da palavra de Deus, não chegou à lei da justiça? Como é que eles foram reprovados? Se o conhecimento deles, irmãos, ele ultrapassa aquilo que eu sei, aquilo que eu posso tentar conhecer, porque eu não nasci judeu. Aí ele fala, por quê? No verso 32. Ele faz uma pergunta, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E quando você chega nessa palavra, essa pedra de tropeço, entenda uma coisa, meus irmãos, que uma pedra de tropeço não é uma coisa boa. Tropeço aqui é onde você se embaraça antes do pecado. É onde você começa a errar. Preste bem atenção. E ainda por cima, no verso 33, Paulo usa as palavras de Isaías, quando ele fala pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. A palavra escândalo, no grego, ela é traduzida de uma forma diferente para nós. Nós entendemos o escândalo como alguém que começa a fazer um alarido, como alguém que faz um escândalo e começa a gritar. Mas o escândalo, meu irmão, ele é o pecado em si. A pessoa, quando peca, ela causa um escândalo para o povo de Deus. A pessoa que peca, não aquela que revela o pecado de quem pecou, mas aquele que pecou originalmente, esse é escândalo. E Jesus Cristo reprova, ele quando fala aos seus discípulos, quem levar um desses pequeninos ao escândalo. Isso quer dizer, quem ensinar um desses pequeninos a pecarem,
Eu ainda ontem comentava com o pastor, o maior de todos os pecados para o judeu é quando você ensina outra pessoa a pecar. Assim como o maior dos prêmios é quando você ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para quando ela se envelhecer não se desviar dele. Jesus Cristo fala, quando você ensina uma criança a pecar, um desses pequeninos a pecar, é melhor que você pegue uma pedra de moinho, amarre no teu pescoço e te lance sobre o mar. Portanto, você quando chega no verso 33, e nós quando falamos da rocha de escândalo, da pedra de tropeço, nós ficamos assim, glória, aleluia. Mas cuidado, porque Israel tropeçou nesta pedra. Israel tropeçou nessa pedra de tal maneira que eles nunca se levantaram. Durante 2000 anos, Israel ainda está caído, porque tropeçaram nessa pedra de tropeço. Porque crer em Cristo Jesus, entenda uma coisa dessa, você quando chega a crer em Cristo Jesus, você quando crê em Cristo Jesus, você tem que crer pela fé. Porque pela lei e pela palavra, eles crucificaram a Cristo. A palavra de Deus diz que quando eles ergueram Cristo, eles estavam jubilando porque Deus puniu este homem que se diz chamar o Cristo. E os judeus, quando entriam na presença dele na cruz e maneavam a cabeça e faziam graça dele, dizendo: pede para o teu Deus te tirar daí, eles estavam exercendo o juízo de Deus. Mas eles tropeçaram, porque Jesus foi posto ali para aquele que acha que pode alcançar a salvação através das obras, caísse nele. Para que eles soubessem que somente através da misericórdia, somente através do Filho, somente através daquele que é o Filho da promessa, é que eles podiam ser salvos. Meus irmãos, isso é um assunto muito sério. Porque uma pedra de tropeço parece que é pecado. Para os judeus, Jesus era o pecado, Jesus era a blasfêmia. De acordo com a lei, ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Mas Jesus disse para eles: cuidado, porque eu ponho em Jerusalém uma pedra de tropeço. Irmãos, no capítulo 8 de Isaías, verso 14 diz assim: então ele vos será santuário. Ele vos será santuário. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, e ela tem aquele diálogo com ele: me dá água, mulher. Mas como é que tu, judeu, fala com uma mulher? Tu não sabe que tu és judeu? Tu não sabe que só de tu falar comigo tu pecas? Porque Jesus era a pedra de tropeço. Até mesmo para a mulher samaritana, ele foi pedra de tropeço. Ele diz para ela: mulher, se tu soubesses com quem tu falas, tu pedirias água e eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Mas mesmo assim ela não entendeu. Ela disse: não, mas vós judeus, vocês vão no templo e nós estamos aqui onde o nosso pai Jacó, ele fez este poço e ele subiu neste monte. Falando de religião, falando de regras,
falando de tradições. Tradições, regras, e mais regras, e mais regras, e isso e aquilo. E ela tentando convencer Jesus. Vejo que és profeta, mas vocês vão lá no templo. Jesus disse para ela: mulher, cuidado, que não sabeis o que adoreis. As pessoas querem adorar a Deus do seu jeito, subindo nos montes, subindo em templos. Ele disse: vocês sobem neste monte, vocês não sabem quem vocês estão adorando. Mas tudo bem, mulher, eu quero dizer mais uma coisa para ti, que vai chegar o tempo que nem no monte e nem no templo vocês vão poder adorar a Deus, porque Deus não vai estar no monte, Deus não vai estar nem no templo. Preste bem atenção para isso, irmãos. Nem no templo Deus vai estar. Sabe por quê? Porque no capítulo 8 do profeta Isaías, no verso 14, ele diz aqui da seguinte maneira, ele diz: então ele vos será por santuário. Não haverá mais santuário. E Jesus então fala, ele diz assim: e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque você adora a Deus pela fé, não é pelas obras. Você adora a Deus pela fé. Ah, mas pastor, as obras não são importantes? Claro que são importantes. Mas não é pelas obras que eu sou salvo. Não. Mas porque eu sou salvo, eu faço as mesmas obras que Deus faz. Porque eu sou salvo, eu sou santo como Deus é santo. É por isso que ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é do meu jeito, nem é do teu jeito, mas é do jeito que Deus quer que ele seja adorado. Ele continua dizendo: mas servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo, as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém, e muitos dentre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Israel foi destruído porque eles não creram em Cristo Jesus. Eles não creram. Sabe por que no capítulo 11 de Mateus, Jesus ele diz para Corazim, para Betsaida e para Cafarnaum, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Sabe por que ele falou isso? Porque naquelas 3 cidades ele operou mais milagres do que em qualquer outro lugar de Israel. Em qualquer outro lugar de Israel, ali ele fez os maiores milagres. Mas sabe o que eles não creram? Eles não creram nos milagres, eles não creram nas obras. Jesus chegou a dizer assim: ok, vocês não creem em mim, tudo bem, mas nas obras vocês vão ter que crer, porque essas obras são obras de meu Pai. Mas eles não creram, irmãos. No fim do capítulo 11 de Mateus, Jesus ele começa a dar um grito com Deus. Ele diz: ai Deus, Deus, tu escolhestes os pequeninos e escondeste isso dos sábios. E ele fala assim: Deus conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, e a quem o Filho quiser revelar-se. Sabe o que é que Jesus... Eu vou traduzir isso para vocês aqui. Jesus disse assim: não é você que aceita Jesus.
Jesus disse aqui que Ele é que vai escolher a quem Ele quer se revelar. Aleluia. Glória a Deus. Eu é que vou escolher, porque tu escondeste essas coisas dos sábios. Por isso que Ele quis se revelar à mulher samaritana. Por isso que Ele escolheu ela, porque mesmo na sua religião, na sua tradição, ela estava sedenta por esperança. Por isso que Ele escolheu, e aí então Jesus revela o segredo da salvação. No capítulo 11 de Mateus, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas cansado de quê? Cansado de trabalhar? Cansado de abater frangos? Cansado de plantar arroz? Cansado de carregar pedra? Cansado de carregar carrinho? Cansado de quê? Quando você estiver cansado do pecado, quando você estiver cansado de uma vida de pecado e iniquidade, quando você dizer assim: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver, chega de pecado na minha vida. Aí Ele diz: vinde a mim. Aí você pode vir. Vinde a mim. Vinde a mim. Mas ele dá outra receita. Você não vem de qualquer maneira, não. Só diz assim: vem como está. Não, você não vem como está. Você vem quando você estiver cansado. Porque se você quiser continuar no pecado, então você pode ficar aí mesmo onde você está. Você não vem de qualquer maneira. Vem quando você estiver cansado. Aquela mulher samaritana, ela estava cansada, porque ela não podia ir tirar água do poço na hora que as outras mulheres iam, porque ela era uma mulher adúltera. Ela tinha que ir no meio-dia, na hora mais quente, no sol mais forte, sabe? A vida dela já era um sofrimento. E ela, quando chegou lá cansada, o homem pediu pela água: mas sabe, tu está pedindo água, seu preguiçoso, tu não sabe que tu és judeu e eu sou uma mulher samaritana? Ela estava cansada da vida. Ela cansou do pecado. E Jesus estava ali para receber ela. Aí Jesus dá a segunda parte do plano da salvação. Ele diz assim, da seguinte maneira: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiro, você não vem como está, você vem quando está cansado. Segundo, você vem quando você quer mudar a tua vida. Você quer mudar o teu comportamento. Você quer mudar a tua maneira de viver. Você quer mudar a tua maneira de se falar. Você quer mudar a maneira como você fala com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu patrão, com o teu empregado. Porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não há coisa mais importante para o judeu do que o descanso. Não há coisa mais importante para Deus do que o descanso, porque quando Deus acabou de criar os céus e a terra, e quando Ele chegou no 7º dia, Ele santificou o 7º dia e chamou aquele dia de descanso. Sábado significa descanso. Não há nada mais importante para o judeu do que o sábado. Porque Jesus é o nosso sábado. O autor da carta aos Hebreus escreve aos Hebreus, aos judeus, dizendo: ainda resta um sábado para o povo de Deus, ainda resta um descanso para o povo de Deus, ainda resta um descanso. Ainda resta uma terra prometida, ainda resta um descanso. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso galardão. E achareis descanso para as vossas almas.
e achareis descanso. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm descanso? A sua vida é um inferno. Tiago escreve dizendo que aonde há essa confusão, aonde há um sentimento faccioso, aonde há brigas, isso aí é uma ciência diabólica, é um sinal de que a tua vida está sendo oprimida por demônios. Ele fala isso na sua carta. Mas ele diz: a sabedoria que vem do céu, ela é cheia de paz, ela é cheia de justiça. É por isso que Jesus, ele escreveu para os seus discípulos dizendo, no João capítulo 14, ele disse: a minha paz vos dou. No mundo tereis paz. Se a tua vida não tem paz, isso é um sinal de que você precisa deste Jesus, que você precisa vir a Ele do jeito que Ele quer. Muitas pessoas querem dizer para Deus como é que Deus vai fazer. Deus, eu quero assim. Deus faz assim. Tem até pessoas que quando oram, eles faltam respeito com Deus, eles gritam com Deus: Deus, faz assim. Engraçado, né? É como se você tivesse uma empregada em casa, né? E ela chegasse para você: você vai lavar a louça hoje. Sabe o que eu faria? Ô doida, sai, vai-te embora. Porque a empregada aqui é você. E muita gente acha que pode falar com Deus do jeito que quer. Cuidado quando você fala com o Deus Todo-Poderoso. Porque lá na carta aos Hebreus, ele disse assim: este povo inteiro morreu no deserto, porque eles não creram. Será que nós podemos? Será que nós realmente podemos desprezar tão grande salvação? Aquela mulher samaritana disse: não, esse homem é profeta. Esse homem, ela correu, ela foi na cidade, ela chamou todo mundo, porque aquela era o último dia que ela ia buscar aquele balde d'água no meio-dia. Hoje é o dia da minha redenção. Hoje é o dia que eu vou ser perdoada. Hoje é o dia, se você quiser, hoje é o dia da redenção. Mas depende de você. Não depende de mim, não depende, sabe, nem Deus, que é tão educado, ele disse: não, é você que tem que decidir. Quando você estiver cansado de uma vida de pecado, venha. Quando você quiser ouvir, quando você quiser aprender a ser humilde, venha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Louvado seja Deus.